Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio sobre a nossa série Destronando Deuses Culturais. E hoje nós vamos tratar sobre a glutonaria, sobre esse mal que tem afligido. Será que esse pecado ele é um pecado esquecido? Você já deve ter ouvido pregações sobre adultério, mentira, inveja, mas e sobre a glutonaria? Será que enxergar a comida de uma forma além das necessidades é um pecado? Será que nós enxergamos esse pecado ou nós estamos normalizando algo que a Bíblia condena? No vídeo de hoje nós vamos descobrir o que Deus fala sobre isso e como esse pecado ele tem sido ignorado, ele tem sido negligenciado pela igreja. Fica comigo até o final, porque muitos podem estar caindo nesse mesmo erro sem perceber. Já deixa o seu like e compartilha para que mais pessoas saibam dessa verdade. Bem, primeiro nós vamos definir, de fato, o que é a glutonaria. Sobre a óptica bíblica, a Bíblia nos alerta a isso, tanto lá em Provérbios 23, quanto lá no livro de Filipenses 3. Mas, de forma geral, glutonaria é aquilo que se come em excesso, sem moderação. Um exemplo cotidiano para ficar mais fácil de entender. Muita gente usa a comida como escape emocional. Você já percebeu que quando nos reunimos para comer, quando estamos felizes, ou até às vezes quando estamos ansiosos ou tristes, a comida tem ocupado um lugar que ela não deveria ocupar. E não tem nada de mal você comer, você se alimentar, você celebrar, com uma refeição, com um lanche. Mas quando o desejo por comida domina a nossa vida, aí sim que nós estamos colocando o nosso ventre, nosso estômago, no lugar que deveria ser o de Deus. E aí está o pecado. Mas por que a glutonaria especificamente é um pecado? Bom, o primeiro ponto é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, afirma isso. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se a gente trata o nosso corpo de qualquer jeito, estamos desonrando a Deus. Um segundo ponto importante também, referente à glutonaria, é a falta de domínio próprio. Gálatas 5:22 diz sobre o domínio próprio, e o fruto do Espírito. Aliás, lá em Gálatas é afirmado que o domínio próprio é o fruto, um fruto do Espírito Santo. Então, se nós não conseguimos controlar a nossa boca ou aquilo que nós comemos, será que nós estamos realmente rendendo tudo a Deus? Um terceiro ponto importante é algo que é muito pouco falado, que é a idolatria oculta. Lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, diz assim: o Deus deles é o ventre. Então, quando a comida ela se torna um refúgio maior do que Deus, isso vira uma idolatria. Você já deve ter ouvido falar aquela famosa frase: que o fulano ele não bebe porque é crente, mas em compensação ele come de uma maneira excessiva. Então, isso é uma coisa que a gente tem normalizado. Isso é uma coisa que a gente, dentro do nosso espírito de religiosidade, a gente aceita como um pecado plausível de não condenação. Só que a Bíblia é muito clara quanto a isso. Ela fala do nosso corpo ser um templo do Espírito Santo, ela fala de um espírito de moderação que nós devemos ter. Então, a balança também tem que tender para esse lado. Não é só uma balança que vai medir o seu peso, ou quanto você comeu, ou quanto você engordou, ou quanto você emagreceu. Mas essa balança espiritual ela também é usada para medir a nossa fé. Então, se a gente tem colocado a comida na frente de outras coisas, ou melhor dizendo, se a gente tem colocado a comida na frente de Deus, aí sim nós estamos pecando e nós temos um problema sério, que é normatizar
algo que a Bíblia, que a palavra de Deus já condena. E como os cristãos estão caindo nesse pecado sem perceber? Eu já falei, normalização do excesso. A igreja ela é cheia de eventos, né? Almoços, jantares, cantina. Mas você já viu alguém repreender aquele irmão que come 2 pratos? Ou aquele irmão que compra tudo que tem na cantina? Você não vê, porque a cantina ou a obra ali que está sendo feita através daquele prato de alimento, a oferta que é dada através daquele prato de alimento, daquele lanche, é algo tipificadamente como algo lícito, porque a verba vai para a igreja, vai para a casa de Deus, vai para a obra, mas a obra de Deus ela não é feita de qualquer forma, né? Ela precisa de um certo cuidado, e esse cuidado é relacionado a nós também. Podemos abençoar a igreja? Sim. Podemos abençoar a cantina, podemos abençoar os eventos que é feito, que tem ali alimentos envolvidos, mas a gente não pode, a troco disso, com essa desculpa, se exceder, né? Ou seja, se alimentar excessivamente, a ponto de ficar muito além do satisfeito. Um outro ponto interessante é que muitos têm comido por ansiedade ou por emoção. Então, num dado momento, quando eu fico muito ansioso ou acontece algo que foge do meu controle, as pessoas acabam correndo para um prato de comida, ao invés de correr para Deus em oração, em jejum. Jejum nesse momento é até impensado para muitos, mas é nisso que Deus nos prova. São passos de fé, né? Então, comer por ansiedade é um problema, mas a quem nós temos que lançar toda essa ansiedade, né? A Bíblia é muito clara quando fala que nós lançamos toda a ansiedade sobre Ele. Então Ele tem que ser o nosso refúgio, não um alimento, não abrir a geladeira, pegar qualquer coisa aleatória e comer, não um prato de comida, não um lanche, não entrar ali no aplicativo e pedir um lanche rápido porque você está com vontade de comer. Não existe esse negócio de vontade de comer no âmbito de Deus. Você se alimenta para a glória dEle. Você se alimenta com o que Ele disponibiliza e o seu corpo precisa. Comer por sentir vontade e se exceder por comer porque sente uma vontade é pecado. Muitos não têm falado sobre isso, mas o crente tem caído. O crente tem caído quando vai no rodízio de pizza, quando vai no rodízio de massa, quando vai numa churrascaria e não consegue se controlar. Se você vai nesse lugar e se você sai de lá empanzinado, com dificuldade de respirar, com dificuldade de andar, eu lamento te informar. E meu intuito aqui não é chamar a sua atenção para o que você está fazendo errado, mas a palavra é muito clara. Se você está caindo nisso, você está pecando igual ao cara que bebe indiscriminadamente e fica bêbado. Então, ali é um excesso. Qualquer vício em excesso vai causar a sua derrocada. E a comida é muitas vezes colocada no âmbito de permissividade, porque não há mal nenhum em comer, ela descamba para esse campo, um campo da idolatria. Bom, nós, de uma forma geral, a gente, quando tem alguma festividade, a gente tem essa cultura, né? A cultura do prato cheio, a cultura de quando você recebe alguém na sua casa ou quando você fomenta uma festa, você tem a cultura de que a pessoa vai estar satisfeita com um prato cheio se estiver bem servida. E comer, como eu falei anteriormente, é sempre bom, mas quando isso se torna um exagero, um descontrole, aí já virou pecado. Então, a sua cultura de servir bem, ela pode existir, mas também não leve outros a pecar por conta do excesso. Falar disso tudo, é hora da gente pensar um pouquinho aqui também, né? Como é que eu vou vencer o pecado da glutonaria? Isso é o primordial, porque se eu não reconheço que eu estou pecando, que eu estou errando, como é que eu faço para vencer algo que, em tese, eu não imagino que eu esteja fazendo? Aí que vem o primeiro passo, consciência e, consequentemente, arrependimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz, confessar os pecados. Reconheça que você está se excedendo e peça perdão.
E se você conhece alguém nessa situação, alerta essa pessoa, porque não é somente algo espiritual que vai ocasionar um pecado ou que vai fazer com que essa pessoa sofra as consequências espirituais. Existe um templo do Espírito Santo, que somos nós, que devemos ser bem cuidados, devemos ser bem tratados. Então, alerte se você conhece alguém que está ali comendo por excesso, comendo por ansiedade, por um medo, por um trauma. Alerta essa pessoa, porque vai ser muito importante que ela reconheça o que ela esteja fazendo, para aí sim, depois do reconhecimento, ela poder mudar os seus hábitos. Um segundo passo importante é buscar o fruto do Espírito Santo, especificamente o fruto do domínio próprio. Gálatas 5:22, peça ajuda para o Espírito Santo para vencer esse pecado. Sem a ajuda dele, é impossível. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que descontroladamente têm esse hábito e não conseguem. Aí, meu querido, não adianta. Você vai precisar de uma ajuda que vai além das suas forças, que vai além daquilo que você quer. E esse ajudador é só um. Só o Espírito Santo pode trazer o controle, o domínio próprio que você precisa. O terceiro ponto importante é você mudar a sua mentalidade sobre a comida. Comer é para sustentar o corpo, não é para satisfazer a sua carne. Você pode se sentir satisfeito com um prato de refeição, mas você pode se sentir mal ao comer o segundo. Você pode ter essa perspectiva de que, olha, eu vou levantar da mesa da maneira que eu estou, ou eu vou levantar da mesa quando eu estiver já empanzinado, empanturrado, não conseguindo me movimentar. Então, a gente tem que ter essa noção de que a comida é para sustentar o nosso corpo e não para satisfazer a nossa carne. Existe aquela grande diferença entre necessidade e desejo. Você, quando sente sede, você tem a necessidade de beber um copo com água, mas muitas vezes você tem desejo de tomar um suco bem gelado ou um refrigerante, mas isso não vai matar a sua sede. O que vai matar a sua sede é a água. Da mesma forma, a gente pode lidar com os alimentos. E também lá em 1 Coríntios 10:31 diz: tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus também com a forma que nós lidamos com o alimento, com a forma que nós comemos. Outro hábito bem interessante, que eu até fiz uso desse hábito, é praticar a moderação e o jejum. Eu não tinha um hábito até alguns anos atrás de praticar o jejum. Só que o jejum ele também ajuda a treinar a nossa carne, colocar Deus acima dos nossos desejos. Eu, a um certo momento na vida, na minha adolescência, eu comia exageradamente. Mas só depois de eu compreender de que Deus está acima daquele alimento que eu tanto gostava, eu consegui praticar o jejum. E eu vi que o jejum, ele abre algumas portas espirituais, das quais Deus já deixou à nossa disposição. Mas ele quer uma rendição. Ele quer ver qual o lugar que ele está na nossa vida, qual o lugar, qual o patamar que ele está. Então, o jejum ele é bem importante para treinar a nossa carne. Ele é bem importante para colocar aquilo que nós desejamos abaixo de Deus. Deus é soberano. E Ele está acima de qualquer desejo meu ou seu. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Agora que você entendeu, se você não conhecia ainda, a gravidade desse assunto, como é que você pretende, ou como é que você vai mudar a sua relação referente à comida? Coloca aqui para mim nos comentários. Bem, se esse vídeo ele falou com você, escreva aqui nos comentários também, que você possa, a partir da sua próxima alimentação, se você não o fazia, honrar a Deus com a sua alimentação, agradecer pela refeição que Ele coloca na sua mesa. Pode ser a refeição mais simples do mundo, mas é Ele que está sustentando o seu corpo. Eu encerro o vídeo por aqui.
Espero que vocês tenham gostado sobre o tema, é um tema polêmico. Vou deixar aqui também um pedido para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir, e que Deus te abençoe, e até o nosso próximo vídeo.